Olá a todos e sejam bem-vindos. Na discussão de hoje, contamos com a presença de Evariste Bartolo, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus de Malta. Seja bem-vindo ao programa, senhor. Obrigado. Pode por Hangtails. Então, como ex-ministro das Relações Exteriores de Malta, você tem boas percepções sobre a visão da Europa em relação ao mundo e sua própria posição nele. Além de ter a experiência de um praticante, você também escreve muito sobre o passado e o futuro da Europa e sobre o relacionamento da Europa com o resto do mundo. Esse é um tema sobre o qual penso bastante, porque nos últimos 500 anos, as potências marítimas ocidentais começaram a conectar, conquistar e controlar grande parte do mundo. Muitas vezes, focamos no poder material, o poder naval, a tecnologia bélica e, mais tarde, a dominância econômica. Mas com essa concentração de poder, as ideias de dominação também se tornam importantes, para explicar ao mundo por que a dominação é virtuosa. Novamente, você enquadrou isso na linguagem de uma missão civilizadora. Como você vê a forma como a Europa enxerga o mundo e até que ponto isso torna a política externa mais difícil? Obviamente, no meu caso, estou trabalhando longe da minha posição geográfica, que é um grupo de pequenas ilhas abaixo da Itália, as Ilhas Maltesas. E por milhares de anos, especialmente nos últimos 500 anos, fomos uma fronteira. Não fomos um lugar de encontro de civilizações. Fomos a fronteira, especialmente nos últimos 500 anos, até mesmo antes, contra o Islã. Sabe, somos vistos como o bastião da Europa cristã, para salvar a Europa do Islã. Com o tempo, acho que isso se desenvolveu ainda mais para ser também um bastião da Europa católica, nos salvando também da religião ortodoxa. Acho que isso não é bem compreendido. E precisamos entender isso, porque acho que explica o tipo de muro. Literalmente, eles costumavam chamar de Antimurali Christianitatis, que era uma espécie de muro religioso construído ao redor do sul e leste da Europa para proteger não só do Islã, mas também de ser contaminado pelo cristianismo ortodoxo. Acho que isso se transformou na ideia de tornar essa área parte da OTAN, para salvar a Europa não só do Islã, mas também do Oriente, neste caso, da Rússia. Mesmo no mundo secular de hoje, houve uma grande polêmica quando a Constituição da União Europeia estava sendo redigida, porque não havia menção ao cristianismo. Acho que herdamos os últimos 500 anos, desde que nos anos 1400 o Papa lançou a doutrina da descoberta, que na verdade dizia aos colonizadores da época, neste caso, Espanha e Portugal, para irem às nações bárbaras que não eram habitadas por cristãos. E lá, você podia fazer o que quisesse. Você podia tomar aquelas terras porque eram habitadas por pessoas não cristãs, consideradas bárbaras. Acho que esse tipo de doutrina, chamada de doutrina da descoberta, na verdade era uma doutrina de dominação. Por que estou mencionando isso? As pessoas podem perguntar, porque às vezes já me disseram isso quando menciono o assunto, mas por que voltar 500 anos no tempo? Essas coisas não existem mais. E eu lembro a elas. Não é interessante que só o Papa Francisco retirou essa doutrina da descoberta dos ensinamentos do Vaticano? Tinha que ser um Papa vindo do continente que foi realmente invadido e barbarizado em nome do Evangelho, em nome de Deus. Papas anteriores, tanto João Paulo II quanto Bento XVI, foram aconselhados a retirar isso. É interessante que eles não quiseram retirar. Acho interessante porque mostra que tinha que ser um Papa vindo do sul global. Porque o que acho interessante, Glenn, é que as mudanças que estamos vendo com o declínio do Ocidente e o declínio da União Europeia e os surgimentos dos BRICS, por exemplo, esse movimento também está acontecendo dentro do mundo cristão e católico. Agora é o sul global que está ascendendo no catolicismo.
E quero mencionar isso porque, se você se lembra, até mesmo há poucos, acho que foi no ano passado ou no anterior, ainda havia uma linguagem na União Europeia descrevendo a União Europeia como um jardim e o resto do mundo, especialmente o sul global, como uma selva que precisa ser civilizada. Então esse tipo de linguagem não se trata apenas de civilização versus barbárie, mas também de bem versus mal. E essa posição teológica maniqueísta de bem contra o mal torna muito fácil dizer que o Islã é mal e que o Oriente, neste caso Rússia e China, assumiu esse papel do mal. Na verdade, há um estudo muito interessante do Instituto Americano de Diplomacia que menciona exatamente isso, que o tipo de estrutura maniqueísta de bem versus mal do cristianismo de antes agora mudou, de modo que China e Rússia são colocadas no papel das forças do mal. E acho que precisamos entender isso, porque às vezes também me perguntam sobre isso. Acabei de passar 2 semanas em Trinidad e Tobago e tive muita sorte, considero-me muito sortuda, de ter estado apenas na presença de colegas anteriormente colonizados vindos da África, América Latina, Caribe e Oceano Índico. E como venho da periferia da Europa, e somos um dos poucos países da União Europeia que não tiveram um império, na verdade, fomos colonizados. Podemos entender o sul global muito mais do que aqueles que foram colonizadores. Porque acho que os colonizadores na União Europeia, e obviamente nos Estados Unidos, têm dificuldade em entender como o resto do mundo os vê. Eles ainda são vistos como colonizadores, porque acho que a mentalidade de superioridade, de viemos dizer o que vocês devem fazer, ainda está lá, ainda está lá. Existe uma continuidade histórica fascinante, porém, porque uma vez que você enquadra a dominação como uma força para o bem, lá no século XIX, como você sugeriu com a metáfora do jardim e da selva, isso era apresentado na linguagem de um império liberal, de que poderia ser necessário espalhar essas ideias e dominar outros. Então você traz, novamente, é aí que entra a missão civilizatória, o fardo do homem branco. Mas, na era mais contemporânea, agora não falamos mais de império liberal, falamos de hegemonia liberal. Mas o pressuposto é em grande parte o mesmo. Ou seja, reconhecemos que para que os valores bons da democracia liberal prevaleçam, o Ocidente precisa dominar. E a dominação do Ocidente se torna uma força para o bem no mundo. E também, como você mencionou, com o jardim e a selva, achei interessante que o chefe da política externa da OEA, Josep Borrell, tenha realmente usado essa expressão novamente, referindo-se ao jardim e à selva. Foi isso que Robert Cooper, o conselheiro de Tony Blair, argumentou. Precisamos de outro império liberal, porque você sabe, somos civilizados na Europa. Mas quando entramos no mundo, temos que perceber que as regras do mundo civilizado não se aplicam mais. Agora temos que operar pela lei da selva e, novamente, precisamos domar a selva antes que a selva invada o jardim. Isso é discurso colonial. Trago isso à tona, porque isso afeta a forma como você se relaciona com o resto do mundo. Como se faz diplomacia? Você busca entendimento mútuo e compromisso, ou o mundo é então inerentemente visto como sujeito versus objeto? Sabe, o professor versus o aluno. Como ocorre a diplomacia dentro da União Europeia, quando essa mentalidade ainda prevalece? Bem, posso dizer pela minha própria experiência no Conselho de Assuntos Exteriores e atuando como membro da União Europeia, que a diplomacia nem sequer era considerada seriamente. Não se deveria nem perder tempo com diplomacia. Sempre que, por exemplo, discutíamos o Mediterrâneo Oriental e a tensão entre Turquia, Chipre, Grécia e Egito, e eu falava sobre a importância de conversar com todos eles, e tentar encontrar uma forma de trabalharem juntos, me diziam, você está sendo ingênuo. Então agora acho que nos últimos 30 anos, usar a diplomacia passou a ser visto como ingenuidade. O que é considerado sábio é vender armas e mobilizar pessoas para guerras. Acho que isso também tem a ver, infelizmente, com alguns países da União Europeia, onde um setor muito importante da indústria é, na verdade, o setor de armamentos.
Por exemplo, se você pegar a França, eu consideraria isso como algo crucial para eles em termos industriais. Se o principal setor industrial deles fosse calçados, em vez de fomentar conflitos para ter guerras, acho que eles estariam vendendo muitos sapatos. Mas, obviamente, vender armamentos é muito mais lucrativo. O que realmente me preocupa é que, antes de tudo, acho que o maior desafio que o mundo inteiro enfrenta é a capacidade de convivermos juntos. 8 bilhões de pessoas, com tantas religiões diferentes, tantos idiomas diferentes, tantas culturas diferentes. Sempre será um grande desafio conviver. Mas o que mais preocupa é que existe uma parcela de pessoas neste planeta que não quer viver com os outros, quer viver acima dos outros. Portanto, não se trata apenas de um confronto entre um mundo unipolar e um mundo multipolar, ou um mundo multinodal. É a diferença entre ter uma relação vertical com o resto do mundo e uma relação horizontal. E do que estou realmente convencido é que essa ideia de tentar colocar em prática a Carta das Nações Unidas sobre a igualdade das nações, grandes e pequenas, não deve ser considerada romântica ou ingênua. E vou explicar por quê. Glenn, há uma pessoa que infelizmente não é muito conhecida. Ele se chamava Enrico Mattei. He was called Enrico Mattei. Enrico Mattei was an Italian. Enrico Mattei era um italiano, um engenheiro e empresário muito interessante, que lá no final dos anos 50 e início dos anos 60, portanto, estamos falando de alguns anos após a Segunda Guerra Mundial, quebrou a lógica das esferas de influência e desafiou aquelas que na época eram chamadas de sete irmãs no setor de petróleo. Eram as empresas dos Estados, do Reino Unido, da França e da Holanda. Ele costumava ir ao Irã, Tunísia, Arábia Saudita, chegou até a ir à Rússia e dizia para eles, especialmente quando falamos do norte da África e do Oriente Médio, os recursos que vocês têm em suas terras, os recursos de petróleo, são de vocês. São recursos soberanos. Vocês não devem permitir que seus antigos colonizadores os levem e lhes deem apenas algumas migalhas. Então ele costumava formular contratos com eles, 50-50, literalmente. Ele os via como parceiros. Literally, he saw them as partners. So they used to sign deals which were 50-50. Então, eles costumavam assinar acordos de 50-50 e ele costumava dar a eles 75% dos lucros que obtinham. As empresas americanas, britânicas, francesas e holandesas ficaram furiosas com ele. Elas não aceitavam esse tipo de parceria. Para surpresa de todos, há 61 anos, ele morreu em um acidente de avião, que nunca foi totalmente esclarecido. Foi realmente um acidente? O importante é que havia empresas americanas e outras empresas e até governos envolvidos, porque em um certo momento, até o presidente Kennedy, infelizmente ele ainda não tinha passado pela experiência da crise dos mísseis de Cuba, que acho que mudou um pouco, ligou para o primeiro-ministro italiano e disse: "Não deixe Mattei operar desse jeito." Sabe, assinando acordos de parceria, acordos de 50-50, porque esse não é o jeito de fazer negócios. Sabe, queremos dominar. Então o que estou dizendo é o seguinte: é possível, e já era possível há 60 anos com pessoas como Mattei, construir uma relação de parceria. Essa relação de parceria hoje não existe. Se você olhar para o Global Gateway, que a União Europeia formulou como resposta à iniciativa Cinturão e Rota da China, verá que é completamente vertical. É totalmente sobre o que eu quero da África, por exemplo. Não é, sabe? Vamos mudar a relação estrutural em que simplesmente tiramos combustível, produtos primários, matérias-primas e alimentos da África e damos a eles nossos produtos acabados. Vamos mudar isso. Vamos ajudar a criar uma relação mais equitativa com a África. Não. O que precisamos da África? No. What do we need out of Africa? We take it because we need it and because we want it. Nós pegamos porque precisamos e porque queremos. No Global Gateway, existe um comitê de implementação africano-europeu. Não há um único africano nele. E quando eles se sentaram para decidir o que colocar nessa iniciativa do Global Gateway, eles não se sentaram com seus parceiros africanos e disseram: "Escutem, o que podemos fazer juntos?" Não é: "O que eu preciso como Europa?" E é isso que eu quero de vocês. Então essa ideia de parceria, de ter uma relação horizontal de igualdade,
Isso não existe. Não existe. Então ainda é a maldição da dominação. Sabe, não se chama mais colonialismo. Usamos a linguagem política correta de não usar mais a palavra colonialismo. Mas estritamente falando, a relação ainda é colonial e neocolonial. Speaking, the relationship is still a colonial and a neocolonial. It's interesting the comment you make about not having. É interessante o comentário que você faz sobre não receber contribuições dos parceiros com quem realmente se coopera, porque novamente minha principal pesquisa é sobre a Rússia, e essa foi a principal preocupação ou reclamação deles desde os anos 90. Ou seja, quando a UE formulou uma política comum em relação à Rússia, ela foi elaborada sem a participação russa. Então, toda a parceria UE-Rússia não teve nenhum envolvimento dos russos. Mais uma vez, os tomadores de decisão precisam ser o hegemon. Mas isso não é visto como problemático. É visto quase como uma necessidade, porque, novamente, ficar um pouco mais alto, enxergar um pouco mais longe, essa lógica. Mas é por isso também que, do lado russo, eles reclamam há mais de 25 anos que toda a diplomacia foi descartada e substituída por ultimatos e ameaças. Was thrown away and it was replaced with ultimatums and threats. So do this and this and then you'll get a reward. Então faça isso e aquilo, e então você receberá uma recompensa. Se não fizer, será punido. Até mesmo a linguagem que usamos assumiu uma função muito pedagógica. Então a África está se comportando mal. Eles precisam ser punidos. Se se comportarem bem, então precisam ser recompensados. Não é assim que se fala sobre iguais. Agora, minha principal preocupação, porém, é que sinto que a Europa está tornando a vida muito difícil para si mesma. Porque vivemos em uma época em que há uma grande mudança no equilíbrio de poder, afastando-se da Europa. Então a Europa não é mais o continente dominante que foi no século passado. Portanto, também precisa haver uma mudança de mentalidade. Mas eu realmente não vejo isso acontecer. Por exemplo, agora, quando a Índia cresceu de forma dramática e o Reino Unido declinou relativamente, os britânicos ainda se sentem à vontade para ir e dizer aos indianos que tipo de política externa eles deveriam ter. A UE acha que pode dizer à China o que fazer. Acabamos de perder a guerra contra a Rússia, e a UE ainda impõe ultimatos, mesmo agora. Quero dizer, é algo realmente extraordinário. E também sinto que a estabilidade do mundo depende das duas grandes economias, os Estados Unidos e a China, encontrarem algum terreno comum. Mas a ideia em Washington de que eles deveriam estar em pé de igualdade, de que os chineses são iguais, isso não é aceito. E acho que se pudessem aceitar isso, haveria muitas oportunidades que seriam mutuamente benéficas. E para o mundo, aliás. Acho, Glenn, que isso é trágico para você. I think, Glenn, it's tragic for you because Eu quero dizer, este ano, 2025, deveríamos estar comemorando 50 anos do sonho da CSCE-OSCE de Helsinki, que infelizmente se transformou em um pesadelo morto. Quero dizer, imagine o tipo de estadistas que tínhamos, que pensavam em construir bases, em criar uma Europa para curar a divisão, mesmo nos piores momentos da Guerra Fria. Sabe, estou pensando em pessoas como Palme, pessoas como Brunch, pessoas como Conrad. Eles sonhavam em unir a Europa, mesmo durante a Guerra Fria. Hoje, 50 anos depois, em vez de subirmos nos ombros desses gigantes e enxergarmos mais longe e construirmos algo mais forte, a oportunidade existia com o colapso da União Soviética. Foi tomada uma direção completamente diferente. Mais uma vez, buscou-se a dominação em vez da coexistência. going for domination instead of coexistence. Because OSCE is about peaceful coexistence. Porque a OSCE trata da convivência pacífica. Você percebe que há conflitos, que existem interesses diferentes, mas vamos sentar e ver o que podemos fazer a respeito disso. Com a OSCE, isso era possível. Com a CSCE, isso era possível. Mas então, quando se toma a decisão de não me importo com o que os russos consideram como sendo suas preocupações de segurança, eu me lembro de discussões no Conselho de Relações Exteriores e diziam, não é da conta deles. Se quisermos que a Ucrânia entre na OTAN, isso cabe a nós. É uma decisão soberana. O que você quer dizer com isso? Sabe, se alguns de nós lembrássemos que na OSCE existe o princípio de que minha segurança e a sua são indivisíveis, e que eu não posso e não devo tomar nenhuma medida
que arrisque, ou coloque em risco, ou ameace a sua segurança, para que possamos ter a casa comum europeia com a qual Gorbachev sonhou. Não. Isso é uma perda de tempo. Isso é uma perda de tempo. E isso é trágico, porque houve uma decisão tomada, sabe, depois. Eu sinto isso muito fortemente, porque foi em dezembro de 1989, em Malta, quando Bush disse a Gorbachev: nós não vamos tirar vantagem do que vai acontecer na Europa Oriental quando você abrir mão e permitir que diferentes países tenham diferentes sistemas políticos. Nós não vamos tirar vantagem. Naquela época, o famoso nem um centímetro a mais ainda não havia sido dito, mas já estava a caminho. Mas em vez de fazer isso, não, agora é hora de dominar. E isso me faz lembrar, acho que foi George Kennan, na Noruega, em 1958, quando após a Segunda Guerra Mundial, ele disse: agora há uma grande disparidade entre nós e o resto do mundo. Você sabe, nós somos pouco mais de 6% da população. Ele disse que temos 50% da riqueza. Isso vai gerar inveja. Isso vai criar muita raiva contra nós e ressentimento. Vamos garantir que tomemos todas as medidas necessárias para assegurar que continuemos dominando. E vamos esquecer, sabe, valores idealistas de direitos humanos e democracia. Agora devemos buscar a verdadeira política de poder. Sabe, esqueça o TNP. Esqueça. E isso foi perigoso porque eu acho que, desde então, foi isso que aconteceu. Sabe, escolher a política de dominação em vez da política de coexistência. E em um mundo onde temos milhares de armas nucleares e mais armas estão se tornando mais sofisticadas do que nunca, precisamos de coexistência mais do que nunca e de forma mais forte do que antes, porque senão vamos destruir a humanidade. Bem, gosto que você tenha trazido de volta os acordos de Helsinki, porque foi realmente em 1975 que obtivemos o primeiro marco para que uma Europa dividida pudesse começar a se unir, cooperar de fato e superar a política de blocos. E claro, isso foi aprofundado após a Guerra Fria. Então, novamente, foi anunciado em Malta em 1989. Em 1990, temos a Carta de Paris para uma nova Europa, sem mais linhas divisórias. Vamos acabar com toda essa política de blocos. E como você disse, em 1994, pegamos essas ideias de Helsinki e criamos a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, uma instituição de segurança realmente inclusiva para a Europa. Então, finalmente vamos superar essa política de blocos. Mas aí, em vez disso, tudo vai por água abaixo, porque vamos expandir a OTAN. E agora a lógica, como você disse, é que a OTAN vai representar a Europa. A Rússia não faz parte da OTAN. Todos os outros deveriam fazer. Então agora o maior país da Europa é o único que não está representado na Europa. E de alguma forma, isso deveria ser a fonte de estabilidade. E isso é obviamente como você disse, toda a premissa. Como isso poderia funcionar? Como isso criaria não guerra, mas estabilidade? Bem, toda a pista era que o Ocidente está tão dominante que não importa o que os russos fizessem. No entanto, obviamente agora que vemos essa grande mudança de poder, a dominação do Ocidente acabou. Ainda assim, não estamos dispostos a voltar e revisar como chegamos a essa situação. Que decisões tomamos? Sabotamos os esforços para superar a política de blocos. Revivemos a política de blocos, acreditando que isso avançaria a era hegemônica. Mas agora essa era hegemônica acabou. Certamente deveríamos voltar a analisar como podemos superar a política de blocos. Mas, em vez disso, usamos a guerra na Ucrânia agora, que é um resultado direto da expansão da OTAN, e a usamos como motivo para nunca mais podermos trabalhar com os russos. Quero dizer, você mencionou que Kennedy teve alguma agressividade após a Segunda Guerra Mundial, quando ele, claro, se refere à disparidade de poder. Mas até ele, depois da Guerra Fria, reconheceu que isso é uma completa loucura. Sabe, estamos começando uma nova Guerra Fria com os russos. Vamos provocar uma guerra e a culpa será nossa. E hoje em dia, você já não pode mais esse argumento.
what I want to ask as well, how are Isso é algo que eu também gostaria de perguntar. Como você avaliou as discussões? Porque, novamente, como ministro das Relações Exteriores, você conversou com outros líderes europeus. Como eles abordaram o tema da Rússia? Porque você estava lá quando a Rússia invadiu em 2022, como ministro das Relações Exteriores. Como isso foi discutido? Qual foi a extensão dos debates? What was the extent of the debates? No need to tell you, no more discussing the concept. Não preciso nem dizer. Não houve mais discussão sobre o conceito de uma arquitetura comum de segurança para a Europa. Isso nem chegou a ser debatido, embora, para ser justo, a Rússia, na véspera da invasão, tenha lembrado novamente à União Europeia de todos os compromissos assumidos por meio da OSCE para construir uma arquitetura comum de segurança. Infelizmente, até mesmo o método de trabalho do Conselho de Assuntos Exteriores é muito falho. Não há nenhuma discussão séria. E posso dizer que o tipo de atitude de dominação em relação ao resto do mundo se traduz em total subordinação a Washington quando se trata da relação transatlântica. Lembro-me de estar em uma reunião informal de ministros das relações exteriores na Eslovênia quando os Excellens saíram do Afeganistão. When the US left Afghanistan, the ministers were stunned. Os ministros ficaram atônitos, porque não só todas as pessoas participam das reuniões ministeriais da OTAN, mas também não foram consultadas, nem sequer foram informadas. Eles souberam sobre o Afeganistão pela mídia, como todo mundo? Então você pode imaginar que o tipo de arrogância demonstrada em relação aos russos, aos chineses e ao sul global se traduz em uma atitude muito bajuladora quando se trata de Washington. Porque eu acho que o que está acontecendo, e acho isso trágico para a Europa, é que eles percebem o declínio. Eles não admitem, mas veem que a única maneira de estender sua dominação é se agarrando às saias do poder em Washington. Sozinhos, eles não conseguem. They on their own cannot do it. But if the United States can do it, mas se os Estados Unidos conseguem fazer isso, vamos nos agarrar aos Estados Unidos para que pelo menos ainda façamos parte dos 14% do mundo que são dominantes. Mas isso é muito míope e muito suicida. Porque se você olhar o que vai acontecer nos próximos, vamos pegar os próximos 25 anos em nosso continente, sem falar no que vai acontecer até o final do século. Há, antes de tudo, eu acho, a constatação muito forte do suicídio demográfico da União Europeia. Nos próximos anos, a União Europeia vai perder 57 milhões de pessoas em idade ativa. Então, como a economia da Europa vai funcionar? Como ela vai criar riqueza suficiente? Esqueça a riqueza para os cidadãos. Pegue a obsessão atual de construir o complexo militar europeu. Como você pode construir um complexo militar industrial se não tem uma indústria forte? complex if you don't have a strong industry. How can you build a strong economy? Como você pode construir uma economia forte na Europa se há milhões de vagas porque não há pessoas suficientes? Ao mesmo tempo, permitiu-se um debate tóxico sobre migração. Quero dizer, completamente tóxico. Mesmo havendo a esquizofrenia de oficialmente dizer, eu não quero que migrantes venham, mas ao mesmo tempo fazer acordos com diferentes países, especialmente a Índia, para enviar engenheiros de energia e TI para trabalhar no seu país. Mas, por favor, mantenha-os longe dos olhos do público, para que possamos dizer às pessoas, sim, sim, estamos controlando a migração. Ao mesmo tempo, se você observar o que está acontecendo em tecnologia, há um instituto muito interessante. There is a very interesting institute. It's called the Australian Strategic Policy Institute, which tracks Chama-se Instituto Australiano de Política Estratégica, que acompanha as tecnologias de 67 países consideradas essenciais para o século XXI. Dentre essas 64 tecnologias de ponta, a China lidera em 57. A Índia está em segundo lugar, nem mesmo os Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam sua vantagem histórica e agora lideram em apenas 7 áreas tecnológicas. A Índia lidera em mais áreas. A União Europeia não aparece como União Europeia. Ela pode ter algum impacto, porque aparentemente a União Europeia pode ser muito forte em pequenos satélites e em algumas áreas de sensores, graças ao que os alemães fazem. Então, quando você tem problemas de riqueza econômica e tecnologia, surgem problemas de governança,
porque um país após o outro está se mostrando ingovernável. Because one country after the other is proving to be ungovernable. I mean, one country after the other find it very difficult. Quero dizer, to agree um país on the way após o outro encontra muita dificuldade em concordar sobre o caminho a seguir. I think there is Como então vocês vão dizer ao resto do mundo o que fazer? with Russia. E eu acho que o relacionamento tóxico que foi construído com a Rússia. Como é possível ter estabilidade, paz e segurança na Europa sem a Rússia? Como vocês vão conseguir isso? Sem falar na importância da energia e em como vocês construíram sua economia baseada na energia vinda da Rússia. Vejo isso como algo muito míope e suicida. Sem mencionar o total descaso, na minha opinião, da União Europeia em relação a um vizinho muito importante, que é a África. Union towards a very important neighbor, which is Africa. I mean, we're talking of a country where Quero there are dizer, three African estamos falando de um continente onde há 3 africanos para cada europeu. E nos próximos anos, haverá 5 africanos para cada europeu. E geralmente, o europeu seria idoso ou de meia idade, enquanto os africanos seriam crianças e jovens. Como é possível não levar a sério o relacionamento com a África quando se está obcecado com o que acontece na vizinhança oriental e com o que acontece com a China? E, ao mesmo tempo, dar a impressão de que ainda se é um bloco muito forte e que se pode ditar ao resto do mundo o que fazer. Não acho que a Europa esteja sendo levada a sério com esse tipo de gestos e encenações. with that kind of, gestures and theater. It does seem more like theater. Parece mais teatro hoje em dia, como você disse. Mas, novamente, um problema central é que, à medida que o mundo se torna multipolar, precisam ocorrer alguns reajustes, especialmente para os europeus em sua relação com os Estados Unidos. Acho que ficamos um pouco preguiçosos estrategicamente ao longo dos anos. No mundo bipolar, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido em 2 campos. Tudo era nós ou eles. Simples assim. A parceria entre a UE e os Estados Unidos tornou-se a base. Isso até mesmo mitigou a competição econômica entre os dois, já que a necessidade premente de segurança militar contra a União Soviética tinha que prevalecer primeiro. E então veio a ordem mundial unipolar, onde a hegemonia coletiva do Ocidente deveria novamente ter o benefício comum de dominar o mundo. Mas em um sistema multipolar, agora vemos os interesses começando a divergir cada vez mais. You see now the interest beginning to diverge more and more, and if the EU wants to be an independent pole of power, it has E se a UE quer ser um polo de poder independente, ela precisa diversificar suas parcerias externas. E veja, pelo amor de Deus, ter um continente dividido e militarizado vai ser simplesmente um desastre. Vamos ficar mais fracos. Vamos ser usados como peões. Não somos mais os sujeitos, nos tornamos os objetos da segurança. E não há movimento. Chega a ser um pouco constrangedor quando você ouve pessoas como o vice-presidente J.D. Vance, que diz aos europeus: olhem, vocês precisam parar de agir como vassalos. Não precisamos de vassalos. Precisamos de parceiros. E sabe, é meio estranho que não haja mais esforço para se adaptar a isso. Quando você conversa com líderes europeus, às vezes eles reconhecem a necessidade de diversificar. Mas por que isso nunca se transforma em política ou avança um passo além? why is this never put into policy or taken a step further? They have to take steps. I mean, this is why Eles precisam tomar medidas. Quero dizer, é por isso que mencionei Enrico Mattei, porque se a abordagem dominante dentro da União Europeia fosse como a de Mattei, e acho interessante que o governo Meloni na Itália, em seu programa para a África, o chame de Programa Mattei. É interessante, está enviando uma mensagem, e os africanos entendem por que a palavra Mattei é usada. Acho isso muito interessante. Mas para fazer isso, a União Europeia precisa aprender um pouco de humildade. Eles precisam mudar a relação com a China, com o Brasil, com a Índia, com a Rússia, com o Sul global, os países que eles costumavam dominar. Eles precisam mudar essa relação de dominação para coexistência. E para fazer isso, você tem que sentar com seu povo e dizer: somos parceiros. Eles estão prontos para fazer isso? Tell them we are partners. Are they ready to do that? If they are not ready to do that, they will get lost. Se eles não estiverem prontos para fazer isso, vão ficar cada vez mais perdidos. E não é do interesse da União Europeia deixar de construir esses novos relacionamentos que são necessários. Porque agora estamos em um mundo onde, sabe, Glenn,
para você dominar um país, depende muito da sua tecnologia militar e do seu poder militar. Mas culturalmente, você também precisa, até certo ponto, que esse país permita ser dominado. Agora, o Sul global está se recusando a ser dominado. E a menos que a União Europeia aprenda isso, eu costumava ter problemas para conversar com meus colegas. Por exemplo, no nosso caso, e isso está acontecendo muito também atualmente, enquanto conversamos aqui em meados de maio, estamos tendo problemas novamente na Líbia. Em Trípoli, nos últimos dias, milícias têm atirado umas nas outras. Houve mortes. Ainda há instabilidade. E desde 2011, por causa da invasão da OTAN, a Líbia, assim como a Tunísia, está instável. O Mediterrâneo está muito instável, sabe? E a União Europeia não presta atenção ao que está acontecendo lá. Eu costumava dizer aos meus colegas, até mesmo ao Borrell, por que vocês não vão até Trípoli para ver o que podemos fazer, como podemos construir algo? Porque um dos grandes problemas da União Europeia, por exemplo, em relação à África, é que a política dos países individuais é mais forte do que a política da União Europeia como um todo. Então, se França e Itália não concordam sobre como lidar com a Líbia, por exemplo, os italianos apoiam o governo do Oeste e a França apoia o governo do Leste. Então há discordância. E o que a União Europeia faz? Não há uma política comum em relação à Líbia. A Itália faz a sua parte. A França faz a sua parte. E eu costumava dizer ao Borrell, por que você não vai lá conversar com os líbios? E ele me respondia, mas o que devo dizer a eles? Eu dizia, não diga nada no começo. Apenas ouça o que eles têm a dizer. Então a União Europeia, por causa de sua política de dominação e cultura de colonialismo, se acostumou mal a falar, mas não a ouvir. Em uma nova ordem mundial, em um mundo multipolar e multinodal, não se pode apenas falar, é preciso ouvir. Você está pronto para ouvir. E está pronto para tratar os outros como parceiros. E se a União Europeia não fizer isso, vai criar mais problemas para si mesma. Isso vai se tornar ainda mais irrelevante. E isso vai criar um enorme problema para o padrão de vida e para as pessoas que vivem na União Europeia. Especialmente agora, dizendo a elas que precisamos passar de um estado de bem-estar social para um estado de guerra, porque precisamos gastar 3,5% do seu PIB em armamentos. Então, quando houve a crise financeira, vamos ajudar os bancos e salvar os bancos, mas não ajudar os cidadãos. Agora, tudo bem, vamos gastar, vamos, ignorar as regras de Maastricht sobre o déficit de 3% e que o endividamento deveria ser 60% do PIB e tudo isso. Para armamentos vamos fazer. As pessoas então acabam se desiludindo até mesmo com a política democrática. E eu acho que um dos maiores desafios que a União Europeia enfrenta agora não é apenas o déficit democrático. Se você disser, olha, vamos ter um pouco de diplomacia, será acusado de ser um fantoche do Putin, porque existe uma espécie de macartismo, como nos anos 1950 nos Estados Unidos. Temos uma espécie de macartismo na União Europeia. Você não pode falar sobre uma abordagem alternativa sem ser acusado de estar do lado do inimigo e de ser um traidor, o que é ridículo. Mesmo pela liberdade intelectual, mesmo que alguém esteja dizendo algo que seja heresia, costumávamos nos orgulhar de ser uma zona de liberdade, de discussões intelectuais robustas, de pensar o impensável. Você não pode mais fazer isso. Existe um tipo de pensamento coletivo muito preguiçoso. Sabe, todos pensamos da mesma forma. E como alguém disse, quando todos pensamos igual, muitos de nós não estão pensando de verdade. Isso é uma tragédia para a União Europeia. Quero dizer, como você vai avançar se mais pessoas se sentem desiludidas e decepcionadas com seus governos? E vamos ter um grande problema, porque o número de pessoas que está abandonando o sistema político está aumentando. Acho isso muito sério. Além dos problemas das pessoas que têm dificuldade para pagar suas contas de energia e pensar em ter prosperidade no futuro.
Também em termos de cultura política e democracia política, é um problema. É um problema. It's a problem. It's a problem. I only moved back to Europe, Eu só voltei para a Europa há cerca de 5 anos, e um dos maiores choques para mim foi que ninguém discute as preocupações de segurança dos oponentes aqui. Ou seja, do que os chineses têm medo, do que os iranianos têm medo, do que os russos têm medo. Eles não fazem isso, o que significa que você não pode aumentar a segurança mitigando as preocupações de segurança deles. E o único caminho para mais segurança, portanto, é segurança, contenção, dissuasão, derrotar no campo de batalha. Não há nenhum reconhecimento disso. E, de fato, trazer esse assunto à tona tem um custo social muito alto. Quero dizer, sobre a guerra na Ucrânia, há 20 anos venho dizendo a mesma coisa. Ou seja, se a OTAN tentar avançar sobre a Ucrânia, a Rússia vai destruir a Ucrânia. É isso. Não há declaração de apoio, nada, apenas você sabe, a realidade como deveria ser muito evidente. Mas é impossível fazer esse argumento. Se você diz isso, bem, você está legitimando, está apoiando, é o que Putin diz. As pessoas sugerem que há uma necessidade moral de apoiar a Ucrânia, independentemente do que a Rússia faria. Mas, quando você analisa, na verdade, apenas 20% queriam fazer parte da OTAN quando derrubamos o governo em 2014. Além disso, questiono a moralidade de empurrar a OTAN, e sabemos que isso não pode ser feito e que levará à destruição. E sim, é impossível até mesmo discutir um argumento tão simples. E não é nem, como dizem, sabe, isso é o que Putin diz. Mas isso também era o que aparentemente metade da liderança política americana dizia nos anos 90. Ou seja, se expandirmos a OTAN, vamos provocar um conflito com os russos. Isso vinha dos mais altos níveis do governo dos Estados Unidos nos anos 90. Todo mundo dizia isso. Mas hoje em dia, se você fala isso, é difamado na mídia por, sabe, repetir pontos de vista do Kremlin. A lavagem cerebral agora está completa. É total. A propaganda é tão avassaladora. Não há mais dissenso na sociedade. É bastante assustador. E todos parecem convencidos de que estão do lado certo da história, porque, sabe, estão enfrentando o mal. E é assim, como você disse, tudo é essa coisa de bem contra o mal. Não há nuances. Ninguém questionou exatamente qual foi o nosso papel em provocar essa guerra, ou mesmo em iniciá-la em 2014. Apenas, você sabe, essas narrativas muito estranhas, que precisam se encaixar nessa visão extremamente caricata de um império do mal e desse grupo liberal democrático que se levanta. Aparentemente, estamos tentando ajudar a Ucrânia. É isso que temos feito há uma década. Eu não sei como, pelo menos do ponto de vista acadêmico, não há nada ali. Mas você teve, digamos, dificuldades para fazer seu ponto de vista ser entendido por outros ministros estrangeiros e líderes europeus? Sim, sim. Antes de tudo, você é subestimado. Como no meu caso, eu vinha da área de educação e emprego. Minha carreira política foi construída principalmente na educação. Então, quando entrei, costumavam me dizer, você vem da educação. Sabe, muitos valores ligados ao humanismo. E sabe, você é ingênua. E eu costumava responder, bem, acho que a educação me preparou muito bem, porque um dos maiores desafios que enfrentamos era o bullying nas escolas. E acho que agora, no cenário internacional, estamos vendo um tipo diferente de bullying, que é ainda mais perigoso do que o que temos nas escolas. Você está não. Você está dispensado. Você é ignorado. Você é descartado, como ingênuo, como ineficaz. E o que está se tornando assustador é, e isso é o que inevitavelmente vai acontecer, se você fala sobre mudança de regime e revoluções coloridas fora da União Europeia, vai começar a praticá-las também dentro da União Europeia. Então, se você vê um candidato que acha que não deveria estar lá, ou se há um partido político que você acha que não deveria existir, veja que tipo de manipulação pode fazer para impedir que essa pessoa seja eleita. Ou, se ela for eleita, considere seriamente torná-la ilegal. Isso é muito perigoso.
Quero dizer, eu fiquei, não sei se devia sorrir ou chorar, quando Vance foi à Conferência de Segurança de Munique e falou do jeito que falou. Porque o que está acontecendo nos Estados Unidos também definitivamente não é um exemplo a ser seguido. Se você apoia a Palestina, também é considerado, sabe, alguém a ser descartado, então eles realmente não estão liderando pelo exemplo. Mas a mesma coisa está acontecendo na União Europeia, com o que estávamos dizendo, que nem sequer é possível ter uma discussão e uma reflexão sobre para onde estamos indo. E isso tem implicações sérias, porque acho que é realmente uma visão muito limitada. Eu estava no Conselho de Assuntos Exteriores quando discutíamos autonomia estratégica. Que autonomia estratégica? Nós nem temos estratégia, quanto mais autonomia. Estamos sendo estrategicamente cegos e estrategicamente suicidas, eu diria. Porque é preciso pensar no que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Talvez a liderança atual esteja esperando que, em 2 anos, Trump perca a eleição e que os neocons ou os neoliberais voltem ao poder e, de alguma forma, continuem a política de dominação sobre o resto do mundo. Se não conseguirem fazer isso diretamente, pelo menos o farão por meio de terceiros. Pelo menos terão poder e glória refletidos. Mas isso é uma visão muito curta. Enquanto isso, deveríamos estar nos ajustando ao novo mundo. Não para sermos inferiores a ninguém, nem superiores, mas pelo menos iguais. E para isso, é preciso mudar a mentalidade, mudar o comportamento e aceitar trabalhar com os outros como parceiros. Agora, será que a Europa, com sua tradição de ser tão dominante e acreditar ser uma força do bem, a principal civilização, pensando, nós sabemos o que é melhor e Deus está do nosso lado, está pronta para mudar esse comportamento e essa mentalidade e sentar-se com os outros como parceiros? Lembro que costumava apelar para as diferentes seções e diferentes forças na Líbia, citando o famoso ditado de Mandela: não, você precisa conversar com seus inimigos, não com seus amigos. Com seus amigos, você não precisa conversar porque já são amigos. Você precisa sentar com seu inimigo e conversar com ele, e seu inimigo se tornará seu parceiro. E eles costumavam me dizer: ah, você está dizendo isso para os líbios. Eu costumava responder: mas nós também precisamos praticar isso. Não se surpreenda que os líbios não pratiquem isso. Nós estamos sentando com nossos inimigos para conversar com eles e ver juntos como enfrentamos nossos desafios. Não, não estamos. Acho que precisamos reaprender a diplomacia. Como você disse, a diplomacia deixou de ser um instrumento para resolver interesses ou conflitos concorrentes. Agora é uma forma de recompensar ou punir. Na relação entre a OTAN e a Rússia, criaram o Conselho OTAN-Rússia, e era para tratar desse tipo de questão. Assim que o conflito na Geórgia começou em 2008, o primeiro impulso foi: bem, precisamos mandar uma mensagem de que não gostamos desse comportamento. Eles foram um mau aluno. E então vamos suspender a cooperação. Ou seja, justamente quando mais se precisa, a diplomacia é interrompida. E para mim, isso tem sido uma das maiores tragédias de todas. A guerra agora na Ucrânia. 3 anos sem diplomacia, apenas assistindo de fora e argumentando que isso era virtuoso, que não vamos conversar com os russos. Em vez disso, vamos apenas ficar de fora e assistir todas essas pessoas morrerem. Para mim tem sido... Eu costumava dizer a eles, Glenn, porque concordo totalmente com você. Eu tinha uma citação favorita de um historiador militar britânico, porque eu costumava dizer a eles: ok, eu venho da educação. Não vou citar São Francisco de Assis e paz, e sabe, todos cantando juntos e virando anjos. E eu costumava citar, porque acho realmente boa, Basil Liddell Hart. E isso é o que ele diz sobre diplomacia. Quero ter certeza de citar cada palavra. Ele diz: quando você estiver lidando com inimigos, mantenha-se forte, se possível. Em todo caso, mantenha calma, tenha paciência ilimitada. Nunca encurrale um oponente, e sempre o ajude a salvar as aparências. Coloque-se no lugar dele, para ver as coisas pelos olhos dele. Evite a autossuficiência como o diabo. Nada é tão cego para si mesmo. Nós fazemos o oposto.
We do the opposite. Certeza. We do the opposite. And I remember, and this is really tragic. Nós fazemos o oposto. E eu me lembro. E isso é realmente trágico. Eu realmente gosto de um dos discursos que John Kennedy fez apenas 6 meses antes de morrer, quando falou aos estudantes da American University. E ele estava realmente dizendo isso a eles, que deveríamos parar de nos ver como os bons e a União Soviética como os maus. Habitamos o mesmo planeta. Eles também têm filhos. Eles também querem ter uma vida como a nossa. Devemos sentar juntos e ver o que podemos fazer. Porque na era nuclear, não se pode permitir que o inimigo se sinta humilhado. E, obviamente, ele aprendeu isso durante a crise dos mísseis de Cuba. Agora, imagine se a crise dos mísseis de Cuba acontecesse hoje. Com o tipo de líderes que temos, eles não aceitariam ter diplomacia, enviar mensagens ou permitir que embaixadores se encontrassem, porque foi apenas a diplomacia que salvou o mundo naquele momento. Nada mais. Diplomacia, confiança, coragem, sabe, e sabedoria. E eu não vejo nenhuma sabedoria nos líderes de hoje. I don't see any wisdom in today's leaders. Bem, discernimento muito quieto, mas triste, muito triste. Podemos encerrar por quê? Well, Glenn, at least, because I hate leaving. Bem, Glenn, pelo menos, porque eu odeio terminar com uma nota triste. Existe Viktor Frankl, que costumava falar sobre o otimismo trágico, que o mundo está em um estado muito triste, mas se não fizermos o nosso melhor, as coisas só vão piorar. Então, devemos continuar fazendo o que pudermos, da maneira que pudermos, para não deixar a humanidade se autodestruir. Not to let humanity destroy itself. Concordo. É uma forma muito melhor de encerrar. Então, Viktor Frankl aí. Muito obrigado. Obrigado. All the best. Muito obrigado.